Olá, meu nome é Daniel e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre um fenômeno que ocorre em incêndio. Bom, é o flashover. Esse fenômeno é muito comum a gente reparar nele quando a gente está assistindo algum filme e você tem uma cena que tenha um incêndio acontecendo e aí as pessoas pensam que normalmente isso foi um erro de gravação, então é alguma coisa que não é comum de acontecer e é muito comum de acontecer quando ocorre um incêndio. Eu falo isso naquela cena onde você vê que tem algum incêndio em determinado ambiente e você vê que as pessoas estão interagindo dentro daquele incêndio, correndo, saindo, e ao tentar sair desse incêndio, conforme está acontecendo o incêndio, você começa a reparar que tem coisas que começam a pegar fogo do nada. Então começa a pegar fogo numa cortina que não chegou a ter uma chama até perto dela, fogo num computador, numa mesa, e aquilo vai acontecendo espontaneamente. E as pessoas falam assim, prestando atenção, falam, poxa, como é que aquilo pegou fogo espontaneamente? Isso é possível? Foi uma falha no erro de gravação? Não. Isso é possível de acontecer com esse fenômeno que é o fenômeno flashover. Que ele é um fenômeno que ocorre quando você está tendo um início, você tem o início do incêndio, aí ele vai começar a ter aquela carga, o incêndio começa a ter a sua temperatura, por exemplo, no caso, eu começo a ter um foco de incêndio em algum lugar e ela começa a crescer a fumaça e essa temperatura no ambiente vai aumentando. Em sendo um ambiente que é aberto, eu tenho a ventilação, conforme vai tendo essa carga de incêndio vai aumentando, eu vou ter aumentando a temperatura dentro do ambiente e vai gerando a fumaça e vão gerando gases tóxicos que normalmente vão ficando no teto do ambiente. Então o que ocorre? O incêndio começa, ele vai estar crescendo, você tem a carga, você tem o oxigênio, você tem toda aquela situação propícia para ter ignição, tem toda aquela carga propícia para o incêndio começar. Ele começa e no início ele é um incêndio pequeno, até com que ele chegue completamente num incêndio completo. Que esse caso ocorre por causa desse fenômeno também, o flashover. Que ele vai acontecer o quê? Eu vou ter, no caso, tem um incêndio e vai estar aumentando a minha temperatura e essa temperatura vai tomando conta do ambiente junto com essa fumaça e vão criando gases tóxicos e gases inflamáveis. E esses gases eles vão pegando vão passando pelas próprias coisas que estão acontecendo, né? Pelos móveis, pelas cortinas, e às vezes o foco está longe. Com essa temperatura aumentando, esses gases e ocorre de aumentar muito a temperatura no ambiente, como eu tenho o oxigênio, tenho toda a situação propícia para com que aquilo propague, acontece das coisas, os materiais chegarem ao ponto de ignição. E aí a gente vai ter aquela ignição súbita, generalizada ou inflamação generalizada, onde as coisas começam a entrar em combustão espontânea, por causa da temperatura e dos gases que estão aquecendo o ambiente. Isso ocorre porque eu tenho uma grande quantidade de gases no teto e conforme vai aumentando a minha temperatura, ele vai começando a pegar fogo também espontaneamente nos outros materiais, no restante dos equipamentos, em coisas que estiverem no local, e isso vai aumentando. E isso normalmente ocorre, é uma coisa muito comum de acontecer, e eu tenho que ter o meu gás, ele começa a acontecer quando eu tenho a minha carga de incêndio, ela está aumentando a temperatura, aquilo está subindo até chegar a um ponto onde eu começo a ter esse sistema. Eu tenho um aquecimento generalizado e eu tenho também essa parte da combustão espontânea. Não acontece explosão, vai começar a acontecer cargas e esse incêndio começa a tomar conta de todo o ambiente, né? Isso é uma parte que fala sobre um pouco do princípio do incêndio, em uma coisa que acontece normalmente e a gente às vezes tem a ideia de que isso seria uma falha, vendo isso num filme, alguma coisa, a gente imagina que isso não poderia acontecer. Esse é o fenômeno que é o flashover. Ele foi, esses estudos, né, começaram a definir, foi um cientista britânico que definiu isso aí lá nos anos 60. E ele já começou a criar essa carga onde passa um incêndio, vai estar passando de um incêndio até um incêndio completamente, né, tomado ali. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, seus comentários e qualquer dúvida, sugestões para novos vídeos. Muito obrigado!